Olá, queridos, vamos agora avançar um pouco mais acerca do nosso estudo sobre ministração de cura. E o que as pessoas perguntam com frequência é: quando nós ministramos cura para uma pessoa, é necessário que ela caia ou não? Sim. Por quê? Porque normalmente, e acontece com muita frequência, de que pessoas, ao receberem a imposição de mãos, elas caem debaixo da unção. E há outras pessoas que recebem a imposição de mãos e, no entanto, elas não caem. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que recebem a imposição de mãos e caem, tanto elas podem receber como também não recebam nada. Porque o que vai determinar se a pessoa vai receber o milagre ou não, não é o fato dela cair ou ficar de pé, mas sim a fé que está presente no coração dela. Igualmente, a pessoa que recebe a imposição de mãos e elas não caem, mas permanecem em pé, não significa que elas tenham recebido ou não recebido. Tanto elas podem ter recebido ou não recebido. Porque vai o determinar se ela recebeu o milagre ou não, não é o fato dela estar de pé ou de ela ter caído, mas sim o que vai determinar é a fé presente no coração dela. Isso é muito importante, porque pessoas são ensinadas equivocadamente. Há aqueles que ouvem de certas pessoas o seguinte: olha, você não caiu, você não recebeu. E há aquelas que dizem: olha, você caiu porque você estava tão fraca, e certamente você estava possuído por um espírito mau e você acabou caindo. Isso acaba trazendo confusão e constrangimento para as pessoas. Então vejamos bem, o que vai determinar se uma pessoa recebeu o milagre ou não, não é o fato dela cair ou não cair, mas sim a fé que ela traz no coração dela. Agora, o que é importante é ouvirmos as pessoas após a ministração da cura e procurar ouvir delas o que foi que aconteceu. E elas vão dizer: olha, o sintoma da doença foi embora, o caroço desapareceu, eu estou me sentindo bem, a pessoa foi curada. Se a pessoa disser: olha, os sintomas permanecem, o caroço ainda está aqui, obviamente ela não recebeu a cura. Agora, ela não foi curada porque faltou unção na vida do ministro? Lógico que não, porque senão a outra pessoa também não teria recebido. Então, nem todas as pessoas pelas quais Jesus orou, elas foram curadas. Houve situações que Jesus não pôde curar todas as pessoas, mas apenas curar poucas pessoas. Isso não foi por causa da unção, mais unção ou menos unção na vida de Jesus. A própria Bíblia diz que elas deixaram de receber por causa da incredulidade do coração. Então essas questões têm que ficar bastante claras. T.L. Osborne, certa vez, ele foi procurado por um evangelista que o procurou agoniado. Por quê? Porque ele dizia: olha, eu estou cansado, porque 95% das pessoas por quem eu oro, elas caem, mas não são curadas. Então T.L. Osborne diz para ele: então você mude, comece a orar para as pessoas não caírem. Mas é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que vai curar não é o ministro, não é a mão do ministro. O que vai curar é a unção de Deus presente na vida do ministro. O que vai ativar essa unção é a fé da pessoa que está sendo ministrada. Tudo depende de Deus e depende também da pessoa que está sendo ministrada. Amém? Um outro ponto é: quando eu ministro, eu preciso forçar a pessoa a ir ao chão? Absolutamente não. Isso é um erro muito grave que alguns ministros eles cometem. Ou seja, eles impõem as mãos sobre as pessoas e literalmente vão forçando a queda da pessoa. Eles vão empurrando a pessoa, até a pessoa dizer: vou cair, para ele parar de me empurrar. Chega a ser engraçado isto, mas eu já vi acontecer isso. E engraçado e feio, né? Porque as pessoas percebem que está tendo ali uma forçada de barra para que haja essa manifestação. Então você, ministro de cura, não caia nesse erro. Na verdade, eu quero compartilhar com você a experiência minha.
Eu sei quando a unção está fluindo da minha vida para a vida da pessoa que está recebendo a imposição de mãos. Eu conheço, eu sinto a unção fluindo da minha vida para a vida da pessoa. E ao toque da minha mão, a pessoa ela cai, né? Ela fica tão fraca por causa da unção que está fluindo para o corpo dela, que ela acaba caindo. Até eu mesmo, na hora da ministração, se eu não me cuidar, eu acabo caindo também, porque a unção ela é muito forte, né? A unção de Deus é muito forte na hora da ministração. Então, queridos, a ordem de Jesus é: faça a imposição de mãos e deixa o resto com Deus. A unção vai fluir e a unção vai trazer a cura para a pessoa. Você não precisa, em absoluto, ficar empurrando a pessoa, levá-la ao chão, para que haja alguma demonstração de poder ou que a pessoa seja convencida de que ela recebeu a bênção de Deus. Coloque a mão, impõe as mãos. E se a pessoa estiver com o coração aberto, cheia de fé, a unção vai fluir e essa pessoa ela poderá cair debaixo da unção, ou de repente ela não vai cair, ela vai ficar de pé, mas ela vai receber o milagre da mesma maneira. Outro aspecto é acerca do chamado ponto de contato. Você certamente já ouviu falar acerca disso, né? Eu estou dando para o enfermo um determinado objeto para que isso sirva de ponto de contato da fé. Isso não existe. Isso não existe. Não da maneira como a gente, infelizmente, está vendo acontecendo, né, no círculo cristão, nos círculos de ministração de cura divina. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e você pode abrir capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, está dito: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então o que acontecia? Deus, por meio de Paulo, operava milagres extraordinários. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. A ponto de as pessoas levarem lenços e aventais de Paulo. Ou seja, que Paulo não rasgava a roupa dele para dar para as pessoas. Paulo tinha com ele lenços e aventais. E as pessoas, certamente com a permissão de Paulo, levavam e certamente colocavam sobre esses doentes. E a Bíblia então diz que as pessoas eram curadas e até mesmo espíritos imundos eles eram expulsos, saíam das pessoas. Por que isso acontecia, querido? Porque a unção que é o poder de Deus, ela transcende o nosso corpo. Ela transcende o nosso corpo. Então, a unção de Deus está sobre a minha vida. A unção de Deus na minha vida transcende o meu corpo. E tudo aquilo que está em contato com o meu corpo está debaixo da influência dessa unção. Então, se eu tiver a direção de Deus, e se você como ministro também tiver a direção de Deus, isso tem que ser feito debaixo da direção do Espírito de Deus. Se Deus me dirigir, de repente, para dar a uma pessoa um lenço meu, né? Qualquer objeto que esteja em contato com o meu corpo, um lenço, vamos usar aqui o lenço, né? E dizer para a pessoa: olha, pega esse lenço, leva e coloca sobre o enfermo que ele vai ser curado. Essa pessoa certamente será curada. Eu já vivi essa experiência, já vivi muito dessa experiência de
pessoas elas serem curadas através de lenços, né? De lenços. Na verdade, houve uma época que eu tinha até comigo alguns lenços que eu trazia comigo e onde eu ia ministrar. Então eu dava para as pessoas, elas levavam e depois então elas vinham contando o testemunho e quase sempre até traziam as pessoas que haviam sido curadas para compartilhar do testemunho. Então é bíblico dar objetos para as pessoas, para elas levarem, para serem usados como ponto de contato. O único relato que nós encontramos no Novo Testamento é esse relato aqui de Atos 19:11. Depois nós encontramos em Marcos capítulo 5, do verso 25 ao 35, quando a mulher hemorrágica ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada instantaneamente daquela hemorragia. E também encontramos em Marcos capítulo 6, no verso de número 50 e 56. Não é isso? Marcos 6, 56, onde está dito que todas as pessoas doentes que tocavam no manto de Jesus, elas eram curadas. Que coisa maravilhosa. Então, equilíbrio é o que precisa quando se propõe a ministrar na área de cura divina. Ou seja, não podemos ir além daquilo que a Bíblia nos mostra. Não podemos ir além daquilo que Jesus Cristo ele fez e deixou para nós como exemplo. O irmão Reagan, ele sempre dizia: nós precisamos acreditar na Bíblia, mas não devemos ir além da Bíblia. Quão é importante isso, acreditarmos na Bíblia, mas não irmos além daquilo que ela nos dá como instrução para fazermos a obra de Deus. E o pastor Chris, que é um pastor muito usado por Deus, da África do Sul, ele diz em suas ministrações: vá até onde Jesus foi. Ou seja, limite-se a fazer aquilo que Jesus fez. Não tem que inventar nada. E o apóstolo Jorge Tadeu, que também é um homem de Deus, líder de uma igreja, de um ministério muito grande na Europa, ele disse para mim certa vez: meu irmão, limite-se a fazer aquilo que Jesus fez. Se Jesus não fez, então não faça. Agora, se você não está fazendo aquilo que Jesus fez, então faça. E é um privilégio, na verdade é uma alegria, quando nós cumprimos com a palavra de Deus e a gente vê Deus ali então honrando a palavra dele. Então, queridos, como é que é a lição? Quando eu imponho as mãos sobre as pessoas, elas devem cair ou não? Não. Não vai depender de você e nem da pessoa que está sendo ministrada. Vai depender da manifestação da unção de Deus na hora e da fé da pessoa. O fato dela cair não significa que ela tenha recebido. O fato dela ter permanecido em pé também não significa que ela não tenha recebido. Porque não é o cair que vai trazer a cura, não é o cair que vai trazer a bênção. Não é o ficar de pé que vai trazer a bênção, não é o ficar de pé que vai trazer a cura. O que vai trazer a manifestação da cura é a fé que a pessoa está trazendo no coração dela. E então você, como ministro de cura divina, limite-se a isso. Procure ser guiado pelo Espírito de Deus. Faça aquilo que o Espírito de Deus ele te trouxer como orientação. Agora fique atento, porque o apóstolo Paulo ele nos alerta acerca de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, atente-se para isso. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Nós precisamos estar atentos. E o Espírito de Deus ele nunca vai nos levar a fazer algo que depois nós venhamos ser envergonhados. Deixa eu ler para você esse texto aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Então Paulo dando instrução para Timóteo, o servo de Deus,
um homem que certamente operou na área de cura divina, até porque ele era evangelista, né? Timóteo ele tinha o dom ministerial de evangelista, e esse dom de cura ele está muito ligado ao ministério do evangelista. Não que os outros ministérios não possam também operar nesse dom. O profeta, o apóstolo, o pastor e o mestre. O dom não é propriedade de ninguém. A palavra de Deus é clara que o dom ele pertence ao Espírito Santo, pertence a Jesus, e ele é quem faz, é ele quem opera, é ele quem dá, segundo aquilo que ele quiser fazer. Mas então, aqui voltando aqui para o caso de Timóteo, eu creio que Timóteo ele operou sim no milagre, no dom de cura divina. E Paulo então ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 1, e eu vou estar lendo para você, diz assim, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Pessoas que têm a mente cauterizada. Pessoas que dizem, é assim, tem que ser assim, e desconsideram aquilo que a Bíblia diz. Então, leia a Bíblia. Estude acerca dos milagres que Jesus operou. E veja os métodos que Cristo ele aplicou no ministério dele. E faça o mesmo. Vai dar certo. Vai dar certo porque ele sempre vai honrar a palavra. Ele nunca vai deixar que a palavra dele volte vazia. Ele sempre vai honrar a palavra dele. Então, se você estiver em uma reunião e for ministrar cura, atente para isso. Impõe as mãos sobre as pessoas. E deixe o resto, porque Deus vai estar fazendo. E se você tiver a direção de Deus para dar algum objeto para as pessoas, eu te aconselho a não ir além de lenços. Não ir além de lenços. Amém? Faça isso e o Senhor será contigo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Shalom, um grande abraço, fique na paz. Amém.